Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast Casal de Negócios. Estou aqui com a minha esposa Cláudia. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Olá, olá empreendedora, olá empreendedora. Hoje estamos aqui para a gravação de mais um episódio desse podcast que traz aí diversos empreendedores, empresários. E hoje eu estou com um casal muito especial aqui para mim, para nós, e é uma honra tê-los aqui. Foi assim, vocês terem aceito o convite foi muito gratificante já para mim, então eu já agradeço logo de início a presença de vocês. E esse podcast em especial tem um significado muito grande, né? Vocês fazem parte aí da minha história, de certa forma profissional. Então é uma honra tê-los aqui conosco hoje para a gravação de mais esse episódio. Não vale chorar, né? Ela não conseguiu nem falar o nome dos convidados, ela tá um pouco emocionada, gente. Então, estamos aqui com Márcio e Regiane, né? Vou até fazer aqui pegar um pouco o gancho da Cláudia, né? E por que que ela se emocionou um pouco aqui? Eles já trabalharam junto dentro do CLT, um já viu o outro virando empreendedor ali, né? Então eles três trabalharam junto, então eu vou ficar aqui um pouco, se eles começarem a chorar, gente, eu dou uma segurada aqui. Sejam bem-vindos, Márcio, Regiane, Muito obrigado por vocês obrigada. terem aceitado o convite. E já fala um pouquinho pro pessoal de casa, o que que é a empresa de vocês? Bom dia, pessoal. Cláudia e Eduardo, também para a gente é uma honra estar aqui. Assim como a Cláudia se emocionou, eu também me emociono muito só de começar a falar, porque ela acompanhou a nossa história e a gente acompanhou um pouco da de vocês também, né? Não tudo, né, que tem todo o bastidor, mas assim, o que a gente pôde olhar e acompanhar que a gente viu. Então, para mim é uma honra. Quando eu cheguei aqui, eu já fiquei toda arrepiada. Quando eu e a Cláudia a gente já nos cumprimentamos, eu já fiquei toda arrepiada, porque eu sabia que essa história nossa, ela tem que ser contada, ela tem que ser levada, né? O nosso ramo é o ramo da personalização de camisetas, né? E brindes promocionais e corporativos que a gente trabalha na Fixa Silk Brindes. E a gente vai contar só um pouquinho, né? Porque a história é longa, vocês conhecem um pouco, agora o público, né, vai conhecer só um pouquinho da nossa história. Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Como a Regiane falou mesmo, é uma honra estar aqui com a Cláudia, com o Eduardo, esses amigos aí de longa data, né? E é isso, vamos contar um pouco da nossa história. A história é longa, tem bastante capítulos aí. Muitos nós vivemos juntos. A Cláudia participou ali da minha trajetória ali na personalização de camisetas. Eu digo que ali foi onde eu comecei a empreender, quando ela pegou meu currículo. E depois deu, assim, acho que umas 2 horas, ela me ligou, ó, pode vir trabalhar. Daí ali eu comecei a trabalhar, né, empreendendo no CNPJ dos outros, que eu costumo dizer que, como o Geraldo Rufino disse, né, primeiro você tem que empreender no CNPJ de alguém. É isso. Quando você começa a empreender no CNPJ de alguém, você está pronto para você seguir sua estrada, né? Aí você vai adquirindo experiência e é isso. Vamos lá. Interessante. É legal que nós quatro viemos do CLT, né? Com Sim. a diferença que vocês três trabalharam dentro do CLT juntos e eu não, né? Mas os quatro vieram do CLT. Eu comecei a empreender primeiro do que a Cláudia, e a Cláudia ia pro CLT, vinha empreender comigo, ia pro CLT, vinha empreender comigo. Como que foi para vocês saírem do CLT e começarem a empreender? Da onde surgiu a ideia? Quem começou primeiro? Começaram já juntos? Como que foi? Conta um pouquinho. É, nós sempre fomos interligados, né? Assim, eu costumo dizer que eu e a Regiane, nós somos, assim, ligados, de alma mesmo, né? Então, assim, tudo que eu tenho desejo, parece que Deus, de alguma forma, toca no coração dela e vice-versa. Então, esse desejo, ele foi mútuo, né? Nós trabalhávamos numa loja de camisetas, a Cláudia também trabalhou na mesma empresa e ali nós começamos a ter essa experiência com personalização, com público, né, em geral. E ali foi onde nós iniciamos a nossa experiência. E a Regiane sempre me cutucando. E aí, vamos, né? Será que dá pra gente? Falei assim, coragem eu tenho, você tem? Então, bora pra cima. E foi assim, nós trabalhamos um tempo, né, nessa empresa e surgiu uma oportunidade de, ali na Galeria do Rock, nós pegamos um pequeno box, né? Era acho que 40 metros quadrados, é bem pequenininhas as lojas lá, né? São coisas Sim, assim bem são pequenas. compactas.
E nós só tínhamos a vontade, né? Só tínhamos a vontade. O que eu tinha na época era uma moto, vendi a moto e entrei com a luz do espaço. E o resto não tinha mais nada. Pegamos uma cadeira de escola, coloquei uma cadeira, falei assim, ó, a gente não tem Que era que dinheiro. já tinha, né, dentro da loja essa É, cadeirinha de escola, ela já estava lá que o dono tinha é. deixado para subir para Só pintar a explicando, o parede. valor da moto, eu só paguei a luva, né, que se diz, né, do espaço, paguei a luva do espaço e ali a energia elétrica do mês, né, o resto eu falei, vamos atrás, Não vamos tinha nada. atrás, e assim, era uma situação que nós estávamos com um filho bem Não, pequeno, eu tava grávida. estava grávida, Tava grávida. então foi assim, não era para empreender, mas falei, né, vamos lá, tipo, então eu praticamente eu estava desempregado, com a esposa grávida, né, e com bastante conta para pagar. Então eu falei assim, agora ou a gente vai para frente ou não tem caminho de volta. E ali nós começamos assim, a desafiar. Falei assim, ó, vamos investir no visual. Se não tem máquina, vamos investir no visual. Vamos pintar essa parede de vermelho, vamos colocar uma luz clara, vamos pôr uma televisão que nós já temos. E ali foi criando a nossa loja, né? E ali foi vindo um cliente, depois vem outro. Eu sempre gostei muito de atender o público, né? Então, com o que eu tinha de experiência, eu fui passando para a Regiane e ela também me ajudou muito nessa questão, ela me incentivava e assim, a gente ia intercalando o cuidado do filho, das crianças. Fala um filho, mas nós tínhamos três já, né? Porque ela Eu já tava tinha grávida e tinha mais, um filho, eu tínhamos também mais tinha um dois. outro menino de outro relacionamento e assim, nesse turbilhão de situações que foram acontecendo, nós fomos empreendendo. E fomos em busca ali de crescer, de desenvolver a nossa loja e ficamos ali na galeria de 2012 até 2020, que foi na pandemia, né? Vou deixar a Regiane falar um pouquinho. Hoje eu E falei. só um adendo, Márcio, porque você falou assim que você só tinha vontade. Não, vocês tinham a vontade e a coragem, né? Porque Exatamente. diante de toda a circunstância, empreender diante desse cenário que vocês se encontravam naquele momento Sim. foi muito desafiador, eu Sim, imagino, com assim, né? certeza. Só quem passa é que sabe, né? Mas você contando assim, vai me passando um filme pela Sim. cabeça, porque eu vi muito do que vocês viveram ali. Uhum. Então vai me passando um filme assim na cabeça e vocês tiveram muita coragem, Sim. né? Sim. Assim, acho que foi até mais do que a vontade, né? Porque vocês terem que seguir, precisava comer, tinham as crianças, e como é que vocês iam seguir com tudo isso, né? Então, eu imagino assim, a quantidade de desafios que vocês também não tiveram que enfrentar dentro desse empreender, né? E ainda assim, tem que dar certo, tem que fazer dar certo, né? E esse dar certo, a gente não fala propriamente de ganhar muito dinheiro, mas é fazer aquilo acontecer, uma Sim. vez que vocês estavam apostando todas as fichas naquilo que vocês estavam iniciando com pouco recurso que tinha, ou quase nada. Que ali tinha moto, era um pouco recurso, que foi para a luva, e depois vamos fazer isso aqui acontecer. Então vamos pegar uma televisão que a gente já tem, vamos pintar isso aqui, vamos tentar deixar com uma cara mais nossa, e ter esse tato também, né, com o cliente, porque vocês precisavam angariar clientes. Então, eu imagino a quantidade de desafios que vocês não tiveram que enfrentar e superar para se manter ali, né? E conta um pouco pra gente, Rê. Então eu falo assim, Clau, na verdade a gente entrou, né, com a força de vontade, e entrou. Eu não falo só com a força de vontade, mas com o conhecimento que a gente tinha. Também. Então, a partir do momento que você adquire o conhecimento, que foi nessa empresa que a gente trabalhou, né, na Transpaper, que eu sou muito grata por tudo que eu aprendi lá. Sim. Porque se eu não tivesse passado por esse lugar e aprendido com você, com o Josuel na época, né, com ele que foi meu professor, me ensinou, né, tudo que eu sabia de arte, ele tinha a maior paciência de me ensinar. Então, assim, se eu não tivesse adquirido esse conhecimento lá com as meninas, com o pessoal, com o seu Jairo, com o Daniel, que tinham muito carinho, eu acredito, por mim, e eu acredito que eles até viam algum potencial, porque ninguém investe em alguém que eles não enxerguem nada, né? Então, eu acredito que eles enxergavam alguma coisa em mim, no Márcio, e eles investiam na gente. Eu lembro de muitas vezes eles me ensinando até mexer em máquina, mexer na máquina. Eu entrei como ajudante geral, que fui contratada ainda pela Claudinha,
lá, né? Teve Fui participação nas duas contratações, né? Então, se alguém tem culpa nisso, tá da aí, ó. Claudinha. E eu também me lembro que foi uma indicação, né, para eu entrar nessa Uhum. empresa. Eu tô contando, gente, um pouquinho dessa história da Transpaper, porque ela faz parte de tudo isso, da onde eu conheci a Cláudia, da onde tudo começou. É. Então, a minha empresa, a Fixa Silk Brindes hoje, ela não começou, ela começou lá na Transpaper. Exato. Aliás, ela começou em mim já quando eu tinha 16 anos, que eu vim Uhum. embora para São Paulo, sozinha, com um sonho de empreender. Não deu certo logo de início, porque foi muito pesado para mim, São Paulo, muito grande, agitado, eu uma jovem sozinha, sem família, sem ninguém. Então, para mim não foi fácil, mas eu sempre tive aquele sonho. E eu sabia que um dia eu ia empreender. E foi se passando esses anos e anos e anos, e chegou um momento que eu até tentei empreender com outras pessoas. Quando eu entrei na Bresser, que é o Brás lá para trabalhar, aquilo ali já acendeu em mim. É incrível, porque eu não imaginava que eu fosse empreender com isso, com Uhum. confecção, com camisetas. A gente tem o sonho de empreender, mas não sabe Que o que é. propriamente. E quando eu entrei ali, já acendeu aquela chama. E eu me lembro que eu trabalhando na prensa térmica, que eu era ajudante geral, cortando os trânsitos, e eu comecei a sonhar com a minha loja. Eu comecei a sonhar ali dentro com a minha loja. E eu, inclusive, comentava com algumas pessoas ali dentro que um dia eu ia ter. E eu comentei um dia com até meu ex-patrão, o seu Jairo, que eu ia um dia ter. E ele me motivou. Então, ele poderia ter me desmotivado, porque eu era Sim. funcionária dele, né? Mas eles me motivavam. Então, eu falo, tudo que eu passei ali, eu fui adquirindo. Aí eu comecei a atender um cliente aqui, outro ali, sem eles me pedirem. Então, eu falo assim, às vezes a gente tá num lugar, tá num ambiente, você tem que aproveitar tudo que tem ali, o máximo. Você não entrou ali só para trabalhar, você entrou ali para você adquirir conhecimento, porque depois você pode utilizar para você mesmo. Para a vida, né? Pra O vida. conhecimento você leva para a vida, ninguém te tira. Ninguém mais. Então, eu digo que a gente entrou desculpa, na galeria do rock ali, com força de vontade, com o pequeno investimento que a gente tinha, que era a moto, e o nosso conhecimento. Ele tinha muito know-how já de atendimento ao cliente. Eu já nessa parte, eu fugia um pouco, confesso. Atendimento ao público. Porque a minha parte sempre foi da produção. Então, eu já me encaixei melhor ali na produção. Eu já comecei a aprender junto com ele a parte da produção. Uhum. Falei, deixa comigo que aqui eu cuida do público. E ele sempre foi muito bom, não é? É meu esposo, mas assim, eu admiro muito como empreendedor, porque ele sempre foi, assim, um excelente vendedor. Ele sempre foi muito comunicativo com os clientes, cativava. Às vezes eu não entendia como que ele conseguia fechar uma venda lá, mas ele conseguia, sabe, fechar aquela venda. Então, eu fui vendo esse potencial nele. Aí casou. Eu tinha, né, a vontade. Eu tinha vontade. Encontrei a pessoa que acreditou em mim também. E aí nós unimos, né? O casamento, ele é isso também, é uma só carne. A gente começou a pensar igual. É como ele disse, parece que Deus colocava no nosso coração a mesma coisa. Uhum. Então, entre nós foi legal justamente por causa disso, porque a gente não tinha discussão, assim, eu vou pra lá, você vai pra cá. Não, a gente começou a ir juntos. E aí eu grávida, comecei a aprender a serigrafia. Ali do zero também, gente, não tinha berço, não tinha. Quem conhece a serigrafia sabe que precisa de bastante coisa, e principalmente conhecimento. Então, eu comecei ali, com a produção do silk, né? Fazendo na galeria, dois bercinhos assim, bem pequenininho, tudo errado, tudo borrado, tudo feio. E ele vendendo, e ele nunca falou pra mim que era feio meu silk. Ele não Eu falava. só tinha ela, né? Ele não falava. Então ele me motivava, ele falava pra mim, continua, nossa, tá muito legal. Nossa, você já aprendeu isso? E eu acreditando, né, que tava bom, continuei. Então eu fui aprendendo. Eu aprendi a serigrafia, a estampar e ele no balcão. E dentro disso, a gente tinha a cadeira de escola, ele tinha um notebook em casa bem, né? Bem velho. E ele levou esse notebook, então ali a gente fazia da seguinte forma. Tinha as lojas da galeria que vendiam camisetas prontas e tinha o material na galeria. Uhum. E a gente ia no nosso concorrente, comprava a camiseta. Na verdade, ele vendia primeiro, Espetava a né? arte no pendrive, né? Ia terceirizar no Isso. vizinho. Ele captava o cliente no balcão,
que era só balcão, na época não tinha nada de internet. É. Então foi mais desafiador ainda, porque os clientes ali, a Cláudia conhece a Galeria do Rock, tem não sei nem quantas lojas tem ali no quarto andar só Sim. da mesma coisa, só de personalização. Então era mais desafiador ainda. Mais ainda, porque vocês tinham que conquistar esses clientes, o diferencial tinha que ser o atendimento. Exatamente. Porque o restante, o produto, o material, tem diversos ali que faziam a Aham. mesma coisa, né? É. Com mais competência do que a gente, porque não tínhamos o recurso no momento, né? Equipamento, não tinha Então, eles nada. já saíam na frente nesse quesito. Também. E ele melhorava muito, então ele fazia esse atendimento de arte. A gente conquistava o cliente pela arte, porque às vezes as outras lojas não tinham um pouquinho de paciência, assim, de Uhum. desenhar. Então a gente ganhou ali. É, e o Que Márcio sempre foi bom nisso. muito bom de arte, né? Ele trabalhou muitos anos, né? Eu trabalhei na Calunga um bom tempo, agora me 12 foge, 12 anos anos, na né? Calunga fazendo arte, então ele aprendeu ali a profissão. E eu aprendi na Transpaper, né? Um pouquinho lá. E na Transpaper também tinha a parte da confecção, só que ela não era ali dentro, né? Uhum. Ela era por fora. Só que tudo que chegava ali na empresa, eu era muito curiosa. Eu perguntava pro Fabiano, né, que trabalhava com a gente, perguntava para um, perguntava pro seu Jairo como que era o corte, como que era não sei o quê. E hoje, gente, eu utilizo isso dentro da minha empresa. Tipo, as informações que eu utilizei, a forma que eles trabalhavam, hoje, para mim, quantos anos depois? 13 anos depois, né? 14 anos depois, tipo assim, eu tô utilizando isso para mim. Então, o A gente conhecimento. replica esse conhecimento, né, dentro da empresa, dentro dos nossos negócios. Então, eu costumo dizer que onde você passa, né, você vai colhendo um pouquinho de conhecimento, né? E é isso. Passei na Calunga, peguei um pouquinho, passei na Transpaper, peguei outro pouquinho, e isso vai formando quem nós somos como Vai empreendedor, formando. Isso. como, né, como pessoas também. Então, isso, às vezes as pessoas, elas têm, assim, a terrível assim, mania de, vou trabalhar só pelo salário, né? Eu vou trabalhar só pelo que me oferecem. E às vezes a vida te oferece muito mais por uma vertente que você não está vendo, por um caminho que você não está percebendo, mas você está ganhando em conhecimento, em experiência, e tudo isso, hoje, para mim, não tem preço. Porque, assim, eu não imaginei hoje ver o que eu estou vivendo hoje. Como eu falo, nós estamos num estágio muito bom. Depois vem novidade por aí, né? Nós vamos contar. A gente vai contar as Mas novidades. assim, então eu não sonhei hoje viver o que eu tô vivendo, só que isso só foi possível porque um dia eu aceitei trabalhar pelo mínimo. Um dia eu aceitei trabalhar só por experiência. Então, isso na nossa jornada hoje, assim, não tem Foi preço. Não foi fundamental, né? Foi fundamental. fundamental pra gente, assim. É, depois que eu eu tava grávida, e eu tinha, assim. Porque na minha gravidez você me conheceu, né? Eu passava muito mal, eu sofria bastante. A Cláudia via eu lá toda estribuchada, passava muito mal. E foi desafiador, porque depois o meu filho nasceu e ele pequenininho no carrinho, bebezinho, recém-nascido. E assim, a gente levava pra galeria no carrinho. E a gente montou lá para ele num cantinho e ele cresceu com a gente na empresa. Tanto é que hoje todo mundo se admira com ele lá, porque ele cresceu dentro da empresa. Uhum. A vida dele, a infância dele foi ali dentro. Ele bebezinho no carrinho, eu muitas vezes com a tela de silk na mão, eu parava para amamentar ele. Ele depois a gente acabou mudando, né, para minha casa, para não ter essa logística, porque a gente pegava Uhum. perua, lotação, muitas vezes com muitas telas Começo embaixo do foi braço. assim bem complicado mesmo. Foi situações assim Com o que carrinho dele, pequenininho, porque a gente levava o carrinho dele para a galeria do rock, né? Então a gente pegava o carrinho, colocava dentro da perua. Muitas vezes as pessoas não tinham paciência, porque era super lotado, era de manhã, e eu precisava do carrinho sempre dele. Então eu levava e trazia, levava e trazia. Uhum. Que E era muito. onde ele ficava, né? Exatamente. E às vezes eu tinha que levar a tela para minha casa, porque eu tinha os bercinhos lá. Então, eu tinha que levar a tela para casa para fazer o serviço. Depois, às vezes era a tela do cliente, eu tinha que retornar a Uhum. tela, ou quando eu gravava, eu tinha que levar. Então, foi assim, era uma sufocante. logística bem Eu complicada. chorava, muitas vezes a gente chorava, mas chorava juntos. Passamos necessidades financeiras, passamos necessidade de tudo o que vocês possam imaginar. E só que a gente sempre foi muito unido. Uhum. Então, assim, um entendia o outro. Eu via, ele nunca foi de chorar na minha frente, mas eu via, né? Sim. Ele, assim, sempre foi muito zeloso pela família.
muito zeloso, assim. Então, eu acho que isso que impulsionou muito nós dois ali de continuar. Porque acho que muitas das pessoas teriam parado ali. Era Teriam isso que eu parado ia no meio do perguntar. caminho, assim. Porque era muito desafiador e às Uhum. vezes a gente até se questionava, será? Será que estamos no caminho certo? Será que é isso Porque mesmo, né? exatamente. Só que a gente tinha certeza que a gente queria empreender, mas a gente ainda, né, no comecinho ali, e fomos indo. Então, fomos Uhum. indo, depois ficamos 12 anos, né, na galeria que o meu filho... Não, nós ficamos 10 anos na galeria. 10 anos na Galeria do Rock. E a gente só saiu de lá porque Deus permitiu que a gente saísse de lá. E a gente não entende também, mais uma vez, os caminhos de Deus. Uhum. Porque foi na pandemia, fechou todas as lojas lá. Sim. E assim, lá na galeria mesmo a gente já começou. A gente conseguiu comprar um equipamento ali, uma impressora lá, Foram as fazendo prensas alguns térmicas. Só investimentos, que né, de Tudo. A melhoria. gente investia tudo na empresa. Às vezes as pessoas viam a roupa. Ah, por que vocês não compram um carro? Ah, por que vocês não compram um tênis novo? Por que vocês não vão pra praia? Por que vocês não passeiam? Por que vocês não viajam? Por que vocês... Ah, você não vai vir pra cá? Não sei o quê. E a gente sempre investindo tudo que a gente tinha. Era a nossa vida, a nossa família e o nosso dinheiro. Era tudo para empresa. Muitas vezes a gente comeu miojo lá na galeria, assim, muitas vezes, de dividir o miojo, eu e ele. Ah, você come um pouquinho, eu como um pouquinho, porque é verdade, a gente descia para tomar. Eu não tinha dinheiro, às vezes, para um café. E o café, lá, na época, acho que era R$ 1. É. Porque às vezes os clientes pagavam no cartão, tinha que esperar o cartão compensar, tal, e não Uhum. tinha dinheiro para um café. E às vezes a gente dormia na galeria escondido. Ó, gente, hoje eu posso contar. Atrás do balcão, segurança. Porque às vezes tinha o trabalho para eu fazer do Silk e eu só ia conseguir fazer à noite. E a gente dormiu muitas vezes com os meus filhos. A minha filha, ela não dormiu tanto, né? Ela ficava mais assim com o pai dela. Mas o meu filho pequeno, ele dormiu, sempre dormia. A gente arrumava uns sacos assim, colocava um cobertorzinho. Na verdade, a gente não dormia, né? A gente É, deitava, porque 6 horas a gente já tinha que estar em pé, porque vinha o segurança, então a gente tinha que era um fingir. desafio, porque assim, tinha uma ronda noturna, né? Olha as peripécias, hein? E Tá vendo assim, aqui, ó, nós tinha, éramos assim. e tinha uma ronda noturna e não podia ficar no prédio, né? Só que assim, a gente não tinha opção. Tipo assim, não tinha como voltar para casa, Muitas vezes não tinha dinheiro não pro tinha ônibus, dinheiro muitas vezes, o e assim, metrô fechava, né? O metrô. eu muitas vezes, desculpa se eu embargar aqui, porque realmente aí lembra e é complicado. A gente lembrando do que nós passamos, realmente foi algo assim bem insano. E hoje, assim, o que está acontecendo, o que nós estamos conquistando, realmente é porque lá atrás a gente, né, passou por isso, né? Então aí eu deitava assim, tinha um balcão, colocava umas camisetas, deitava em cima das camisetas atrás do balcão para o segurança não poder me ver, Pra né? ele não enxergar a gente dormia escondido. E não dormia, né? Na verdade, a gente Uhum. descansava um pouquinho, mas por quê? Porque às vezes tinha serviço que tinha que entregar. Então a gente embarcava em todos os serviços. Todos os trabalhos a gente O que pegava. aparecia, vocês O tinham que que aparecia. Tinha que pegar, né? pegar. Que eu Porque precisava E tinha prazo daquele. para entregar os sim, pedidos e não a podia nem negar responsabilidade, nenhum tipo de exatamente. serviço, porque vocês precisavam daquele Exatamente. recurso, precisava que entrasse dinheiro, então Justamente. Exatamente. tudo aquilo que Tudo. os outros Negavam, negavam, exatamente. vocês pegavam, né? Exatamente. Mas é a Regiane fazer. E a gente sabe que acontece muito isso, né? Para Sim. quem é do ramo, eu vou focar nesse ramo de atividade, do qual eu também já estive como funcionária, mas estive, eu sei como funciona. Tem muito serviço que ninguém quer pegar. Ninguém Ah, quer, como diz, né, BO. Já fala que é problema e tal. E aí eu acredito que vocês eram quem pegavam esses sim. serviços. E isso foi assim, né? Vocês viveram na pele e contando aqui, eu fico tentando imaginar um pouco do que vocês viveram, o quão Uhum. difícil deve ter sido. Mas naquele momento vocês não podiam negar nada, né? O Nada. que viesse, só que isso também foi uma escola para vocês, Com porque nos certeza. desafios a gente cresce. Muitas vezes não entendemos o porquê, né? Quando a gente passa por alguma situação ali muito difícil, você fala, meu Deus, por que que eu tô passando
ou para quê, né? E justamente quando você tem família, será que a minha família precisa passar por isso? É, Será que eu preciso levar eles junto comigo? Será que uhum. é Que é maluquice a da minha primeira coisa que cabeça, né? pensa, E né? ainda com bebê, né, Márcio? E Exatamente. aí, a pergunta que eu ia fazer quando a Rê estava falando ainda era justamente sobre isso. Assim, vocês pensaram em algum momento em desistir? O que que eu estou fazendo? Eu volto Acho que a trabalhar para os outros? Eu volto a ser CLT? Não, Que que... não. Eu acho que pelo menos na minha nunca passou. nunca Acredito que na passou. dela também não, porque eu falo que se você faz sem dinheiro, é porque você realmente gosta e que você está no dentro do seu propósito, né? Você está fazendo o Uhum. que é correto. Então, se você faz sem dinheiro, sem Você faz nenhuma acontecer, né? recompensa, então você está no caminho certo. Então a gente fazia porque sabia que estava no caminho certo Tinha e um que era só propósito. questão de tempo de chegar. Né? A gente É. tinha um propósito. E Exatamente. assim, como a gente se encontrou, igual eu falei assim, eu tinha um sonho de empreender, mas eu não sabia com o que era. Então, quando eu me encontrei, eu não queria parar mais, eu não queria Uhum. desistir, e eu queria passar aquilo para os meus filhos, eu queria toda uma história. Então, a gente não pensava em desistir. Muitas vezes a gente passou por momentos difíceis de pensar assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo? Os meus filhos, de chorar e ver a situação, às vezes, das Sim. crianças ali, vulneráveis, né? Mas assim, de parar, não. De dizer assim, vamos desistir de tudo, Márcio, vamos trabalhar, volta a trabalhar. Não, eu nunca passou assim na nossa cabeça, porque nós dois sabíamos do nosso potencial. Os dois. Ele acreditava muito em mim e eu acreditava Uhum. nele. Era um segurando o outro. Então, não para você, porque eu também não paro. E Tinha foi situações indo. que nem ela fala assim, eu quando fui ver eu tava estampando, hoje ela estampa, ela costura, ela comanda a produção, ela faz de tudo, ela é Ela autodidata, faz sabe? tudo. Ela é incrível, cara, você chega, você dá Corte, um né? Eu negócio pra faço o ela corte fazer, da ela empresa, faz. o Sou sua corte. fã. Muito linda. Eu Então, faço corte agora, né? Eu é, aprendi a costurar também. Tudo assim, eu nunca fiz um curso. Os meus cursos sempre foram na internet. A internet, ela nos ajudou muito, 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 porque a gente aprendeu a empreender ali. Então, eu Uhum. aprendi a costurar. eh, nas minhas primeiras peças era tudo fazer errado. modelagem é uma excelente modelista, né? É, Então, eu aprendi a fazer a modelagem, tudo pela internet, tudo assim, por força de vontade mesmo, Sim. de estar trabalhando e assistindo um vídeo, de estar trabalhando e tá com- vendo um conteúdo ali. combinando funções, né? Isso, eu sempre estava vendo conteúdos, e aí eu aprendia uma coisa, então. A nossa empresa, na verdade, ela foi nos empurrando para isso. Porque quando a gente precisou das ecobags, né? Foi um trabalho de ecobag. Que foi por isso que a gente começou a costurar. Porque a gente entregou umas ecobags terceirizadas Uhum. e deu ruim. Deu ruim, abriu todas as ecobags, não era nossa costura. E o cliente reclamou, a gente teve um prejuízo, porque abriu na lateral a cliente, só que a cliente não sabia que não era nossa, né? Mas, como a gente está vendendo, é a nossa Sim. responsabilidade. Então, Uhum. eu adquiri ali uma overlock, em troca, também porque a gente não tinha dinheiro para investir. Então, o que que a gente fez? A gente trocou por serviço com o senhorzinho lá. Me dá overlock que eu te entrego um serviço. Nós fazemos muita permuta, né? Muita permuta no começo, que é uma dica para vocês que estão começando a É porque o empreender, seja lá empreendedor, qual quando ele área. começa, ele não tem apoio de banco, ele não tem apoio de Não nada, tem. crédito, não Não, tem não linha de tem crédito, crédito, não então tem ele nada. só tem fé Quando, E boleto para pagar. e boleto para pagar. quando eu abri a empresa, a gente não tava conseguindo abrir conta no banco, porque os bancos falaram, mas você não tem faturamento? Eu falei, não tem, eu acabei de abrir o É, CNPJ, como eu vou ter é, faturamento? E é assim, o caso do jovem aprendiz, né? Que é o primeiro emprego, né? Eu costumo dizer que é o nosso primeiro emprego, né? exatamente. Porque tem E experiência? Não, não Não tem. É meu tem, eu primeiro estou emprego. construindo minha experiência, né? Eu sei que eu É, imagino assim, mas aí você tem faturamento? Não, eu não tenho você tem faturamento. tudo Eu tô que você começando. precisa, né? Exatamente. aí hoje os bancos correm atrás da gente para querer abrir conta, né? Exatamente. Conta, Eu o falei jogo pra ele, muda, tem né? O mais gerente vem até querer tomar reunião, café na a empresa, gente né? até empresa hoje. Eu falei, nossa, que diferente. Às vezes eu mandava uma mensagem e demorava dias. Seu gerente nunca quis vir na empresa? Como assim? Vê se não é O que que tá golpista. acontecendo? O que que tá acontecendo? Mas Então, é foi isso, né? interessante que sempre aparece pessoas que vão nos ajudar de alguma Sim, forma, Sim. sim. né? E a gente tem que estar muito atento também para esses olhares e com cuidado assim para essas peças, porque às vezes assim a gente está tão
imerso Uhum. no operacional, em outras atividades, que a gente não consegue visualizar o externo. Tá sensível ao Mas que tá ao Deus redor. sempre coloca Sim, pessoas boas no nosso Sim, caminho, né? sim, é o network, né, É, Cláudia? Que e se é não tão existiu. importante. Como a gente precisa do outro? com Sim, A gente certeza, precisa sim, do com outro, certeza. né? Então, essas relações são muito importantes. E vocês trabalhavam por permuta. por Então, permuta. aí, naquela ocasião, olha, a gente entrega o serviço, eu pego uma Exatamente. máquina, É, não sei nem se você sabia costurar Não na sabia, época, não ah, né? sabia. E foi se desafiando. Pisava, quase eu cortava pegava os o serviço e dedos. dava para ela entregar no outro Ele dia. Ela jogava. aprendia no meio da noite. Eu aprendi, ele me colocou muito nessa pressão, assim, só que eu sou muito grata a ele hoje, porque se não fosse assim, eu não teria, Não teria eu dava ido. umas choradas assim na máquina, mas eu não sei costurar. E ele, não, você sabe, você aprende. E ele tentou aprender, ele não conseguiu, né, aprender a Falei, costurar. cada um com seu dom, não adianta forçar, né? Não adianta. Então, eu aprendi assim, na marra, como diz assim, eu precisava. Então, foi a história das ecobags. Aí, as minhas primeiras ecobags foram horríveis também. Tortas, eu não, né, não sabia costurar. Minhas primeiras camisetas, na verdade, eu nem tinha máquina de camiseta. Hoje eu tenho todo o maquinário. Nossa camiseta é uma camiseta profissional hoje. Mas na época, quem conhece de costura, de confecção, quem entende, sabe que precisa de uma galoneira, de uma overlock, que precisa de uma cobre-gola, né? E na época não tinha nada disso. Então eu fazia na overlock, daí eu fazia a barra na reta, gente. Que coisa mais horrível. Porque ela arrebenta se você. Mas eu fazia ali com cuidado, com um pouquinho de capricho e saía. E inclusive, a gente falando assim de clientes daquela época que os outros não queriam atender, que a gente atendia. Tem clientes até hoje com a gente. A gente tem história de clientes que acompanharam o nosso crescimento, e eles cresceram junto com a gente também. Então, na época que eles pediam lá 5 camisetinhas, 6, 10, uma, a gente fazia, atendia. Hoje eles Uhum. pedem 2.000, 1.000, 500 peças, e é sempre os mesmos clientes. Então, daquela época, que é o caso do Du, né, do Uhum. Moradores de Rua, naquela época ele estava começando o projeto dele também, que é um projeto de rua. Ele pedia camisetas, mas era em pequenas quantidades. Hoje ele pede sacochila, que é para doação, que ele faz lá um projeto. Camisetas, ecobags, bonés. Então, assim, é um dos nossos clientes até hoje. Então, quantos anos se passaram, aquele cliente que a gente atendeu ali com maior carinho e dedicação, hoje continua, né, com a Uhum. gente também é grato por isso, né? Que vocês E fidelizaram, né, esses clientes. fidelizamos. E era aquele cliente que, independente se ele fosse fazer uma ou se ele fosse fazer 1000, o tratamento era o Era igual. mesmo, E é hoje, até né? hoje. O mesmo cuidado, a mesma atenção, porque o Márcio, mesmo com esse jeito tímido dele, mas ele sempre teve muito tato para Sim, com o cliente. sim. Então, eu acho que essa fidelização, ela é importantíssima. E não é à toa que vocês estão onde estão hoje, né? Agora, né, tem muita coisa do nosso passado, né? Muita história, muita mesmo, assim, só que não dá para contar tudo hoje no podcast. Então, vai um pouquinho para a história agora, né, do que a gente está Como vivendo que a hoje, Fixa Silk se encontra porque hoje, né? Então, quando nós, né, passamos aquele período bem complicado na pandemia, que todos, né, né, passaram todos nós praticamente. passamos, né? Foi um desafio para todo mundo. E aí foi um tempo que eu fui até vender máscara na rua, né? Ele teve Foi que, bem porque a gente complicado. fechou a loja, tivemos que fechar a loja, Fechamos a né, loja. ficou alto, É, inviável, E não não tinha tinha mais e evento. atendimento, não né? tinha Tudo atendimento, fechado. então assim, Nesse período vocês já estavam na internet? Nesse Mais ou período de menos, pandemia? estava, mas não tinha A presença, gente não assim, né? tinha, não Tinha tinha. Era um aquela coisa domínio, bem mas é bem tímida tímido, ainda, né? Sim, né? Não foi era aquela pouca coisa, coisa nós tínhamos mais bem Exatamente. presencial. efetiva. Mas as máscaras vocês começaram a produzir também? Começamos, na verdade, tava na galeria e ficou insano, não tinha como pagar aluguel com loja Indo fechada, todo dia a loja fechada, né? Daí acabamos entregando a loja e ficamos trabalhando em casa. Eu falei assim, agora vamos vender máscara. caminhão Foi na numa época de cozinha, né? Páscoa também, vamos vender chocolate. Vamos Caneca colocar chocolate dentro da caneca. Mas não é camiseta, não interessa, vamos vender. É E uma coisa tem fazia, que segurar ele a outra, fazia, se reinventar. ele fazia as canecas, né? E aí eu comecei a vender máscara pelo Facebook. Então, um ponto importante é assim, não importa se você já esteve em um lugar mais alto, se você tem que saber descer. Tem. Porque aí você pode continuar. Às vezes um passo para trás é impulso para você poder continuar. Então,
ali comecei a vender máscara pelo Facebook. Eu ia entregar, às vezes, 10 máscaras no bairro onde eu nem conhecia, né? Muitas vezes o tênis Muitas chegou vezes. a ficar sem sola, de E aí tanto eu que ia ele andava. entregar e vendia, pegava, vendia durante a noite. Durante a noite ela mesma costurava, eu estampava e eu ia entregar no outro dia. Sozinhos, os E ali dois, foi não onde tinha nós seguramos funcionário, não ali, tinha né? nada. O aluguel da casa, que morávamos de aluguel na época. Tá, mas só voltando um pouquinho antes da Sim. pandemia, né? Em que pé que tava a loja antes da pandemia entrar? Porque vocês Ela estava começaram lacrando, não tinha máquina, não tinha ela estava nada. em O quanto essa ascensão, loja ela estava cresceu, crescendo, ela estava tava. em ascensão e estava num período bom, assim, Vocês já sabe? tinham Já tinha, Já já tinha tava em tudo. outro olha, patamar. não Tinha uma tinha, carteira de não cliente. tinha, assim, não tinha os maquinários que nós temos hoje, mas já Sim. tinha alguma coisa assim que a gente tinha Já conseguimos construído ali, atender né? sozinhos os clientes, É, já não Ah, terceirizava legal. tudo. já não Você já terceirizava, costurava, nessa época eu já costurava. Porque exatamente. você disse que vocês ficaram 10 anos lá na Sim, galeria, ficamos 10 né? anos, e nesse É. período a gente trabalhou, a gente teve um, né, É, funcionário lá, ali na galeria era eu, a Regiane e eu tinha mais um funcionário só. que era o Paulo. É. E Tá. tinha alguns, assim, terceiros, que, né, que você acaba fazendo parte ali da Freelance. empresa, Não, eu né? tô perguntando até para o pessoal que tá assistindo a gente entender, porque às vezes o pessoal pensa, eles abriram lá, mas não tinha máquina, não tinha nada, ficava se Não, virando, não, a terceirizavam gente, tudo, 10 e Não. anos a gente evoluiu. Não, ali, A Não, gente evoluiu pras muito massas. lá, É. muito. Ah, tá. A não, gente já tinha evoluiu. evoluído. A questão de fechar ali a loja da galeria foi justamente porque ficou inviável por causa de pagamento de Sim, Eu já tinha aluguel. sim. E a estamparia, nossa logística também era bem complicada, como ela falou, tinha que levar tela para o centro, traz tela, a nossa estamparia não era, a nossa loja não tinha mezanino, então tudo eu tinha que trazer para casa e levar para a loja. Isso aí complicou bastante. Aham. Mas resumindo, aí eu comecei a vender as máscaras e aquilo, eu falo que Deus ele nunca te deixa no deserto sozinho, né? Ele sempre manda ali alguém para te socorrer. E nessa época entrou um cliente muito bom pra gente, né? Um cliente que foi, eu digo, que foi um divisor de águas nessa época de pandemia, fechamento, agora já era, vai dar tudo errado. E Deus falou assim: não, essa história continua. vai E, começar agora, e né? agora Eu que acho vai que começar. agora que ia Agora que vai começar. começar. E ali nós pegamos uma venda considerável, né? Só que assim, você tem que ter coragem. Falei assim, e agora? Como que a gente vai entregar essa quantidade? Falei assim, vamos alugar um espaço. A gente alugou um espaço maior, alugamos um prédio lá de 4 andares, né? Isso. 4 andares, Deus preparou para nós. Falei assim, e agora? Mas e as máquinas? Não tem máquina. Falei assim, vamos parcelar, vamos financiar, sei lá. E entramos de Ali, cabeça. Ali é onde a Fixacil que realmente, não que sim. ela já estava lá na galeria, já era Fixacilk, né? E só que foi ali que ela começou realmente a crescer, né? E ali eu comprei uma máquina, eu vi que não deu conta, eu comprei outra máquina, não deu conta, comprei outra máquina Aí começamos a contratar e também, comecei a né? contratar. Falei, põe gente para trabalhar. Isso já foi pós-pandemia. Pós-pandemia, Pós-pandemia. pós-pandemia, né? E aí com esse pedido aí eu falei assim, vamos contratar pessoas, agora é sem medo, não tem mais agora é daqui para frente. Eu contratei costureira, contratei ajudante, contratei arte finalista, Estampador para eu sair da estampador. estamparia, porque eu precisava cuidar Falei, um pouco agora chega de trabalhar, vamos cuidar da gestão, né? Então começamos a cuidar dessa área de gestão e deixamos o pessoal ali trabalhando e fomos conduzindo, né? Com a experiência que a gente já tinha, eu falei assim, vamos ver no que dá. E deu bom. Ela Deu começou, bom. voltando só um pouquinho, né, para o pessoal entender, a gente tinha já montada a estamparia, eu já tinha, eu que costurava, né? E alguns trabalhos maiores a gente terceirizava. Então, mas eu já tinha, né, umas máquinas bem velhinhas, assim, mas eu tinha já, e tinha estamparia montada, eu tinha já mesa de gravação, Sim. já tinha bastante berços, que a gente levou para esse espaço que era essa casa nossa, que a gente morava e trabalhava nela. Então, a gente montou na garagem a estamparia, e já tinha, até que, né, consideravelmente do que a gente começou, a gente já tinha, assim, alguns equipamentos, algumas coisas. E só depois que, que foi na assim. casa mesmo, a gente começou a contratar pessoas, só que a casa não suportou. A É, casa que a gente o fala que assim, nós era a tínhamos- nossa empresa. O que nós Já tínhamos, não o que nós suportou tínhamos já. na galeria, nós trouxemos para essa casa onde nós morávamos de aluguel. Já tinha impressora, Aí tinha uma garagem lá e ficamos trabalhando um período lá na garagem. Aham. E ali eu já contratei 3 funcionários, né? Já tinha E costureira. ali ficou a costureira trabalhando na sala, a estampadora na garagem. E Era aquilo, estampadora vamos na indo. garagem, abria o portão assim, ó, Daí a Regiane, na rua. Márcio, é assim, a Regiane, Márcio, não dá para trabalhar aqui na casa dos Aí eu outros. Você tá começo. querendo transformar uma empresa aqui, né? Eu sempre
foi de pressionar ele É. pra gente sair da Aí aquela academia, né? insegurança, porque querendo ou não, se alugar um prédio, né? Lá onde nós estamos é bem grande, né? Então, assim, se alugar um prédio daquele tamanho é complicado. Se eu falar, "Ih, será que eu vou dar conta?" Né? Sim. E tem responsabilidade porque tem pessoas Aí agora, tem não é só mais salário, nós né? dois. Aí tinha toda a questão administrativa. Eu falei assim, agora o caldo engrossou, vai ter que trabalhar. Tá, então bora. Você não tem preguiça também não, vamos pra cima. Fazer É, acontecer, fazer né? acontecer. Aham, E foi isso. Eu queria aproveitar para trazer uma dica para o pessoal que está assistindo, perante tudo que vocês trouxeram muito sobre conhecimento, né? certo. Então, o conhecimento ninguém tira da gente. Para você que está chegando agora no canal, aproveita e vê os vídeos anteriores, assiste esse vídeo nosso, dá uma curtida, segue o canal, se inscreve e assiste todos os nossos vídeos, você vai ter muito conhecimento ali, porque cada mês a gente traz aqui empreendedores incríveis, sempre é um casal incrível, e vocês vão ver que tem muito conhecimento. E é muito mais fácil você aprender com o erro dos outros. Eles estão contando aqui o que eles erraram, onde que tropeçaram. E vocês podem pegar esse conhecimento para vocês não cometerem o mesmo erro. E eu quero trazer mais uma dica que é dica de leitura. Sempre eu gosto de trazer aqui no canal dica de leitura. Eu vou trazer uma dica hoje que é um livro que chama Ponto de Inflexão, do Flávio Muito Augusto. bom. Por que eu estou trazendo esse livro como dica? Porque eles já mostraram aqui vários pontos de inflexão que eles tiveram. Então, assim, o ponto de inflexão é sempre onde chega ali tem que tomar uma decisão. Ah, tive a decisão lá, fecha a loja ou não fecha a loja? Eles podiam falar, não, vou me manter aqui e esgotar até o último centavo. E não, eles recuaram, tiveram que tomar uma decisão ali. Na hora de abrir a loja também, abre a loja ou não abre a loja? Vende a moto ou não Sim, vende a sim. moto? Então são várias decisões que o empreendedor tem que tomar. Exatamente. E esse livro é incrível. O Flávio Augusto conta um pouco da história dele lá. E não é nada diferente do que a gente aqui. A única diferença é que ele é bilionário hoje e a gente não chegou nesse E ponto nós vamos ser ainda. ainda, né? Nós não chegamos ainda. Então, fica essa dica. E eu queria fazer um adendo no que o Márcio falou, também para quem está empreendendo, que o Márcio falou assim: agora a gente queria parar de trabalhar e vamos fazer a gestão. É. Conta um pouquinho agora o que é a gestão de uma empresa grande desse tamanho se você não trabalha mais hoje, Márcio. É, ainda trabalha um pouquinho, né? Pouquinho. É, Aumentou, pouquinho. Ai, É. muito mais. cuidar Mas da é gestão. aquilo, muitas vezes, assim, eu costumo dizer que eu estou aprendendo a ser empresário, né? É algo que eu fui sempre muito operacional. Eu sou até hoje, é um desafio para mim, sabe? Eu sair do operacional, Mudar essa eu chave. cuidar, mudar a chave é primordial, mas é necessário. Porque nenhuma empresa cresce se não tiver gestão, se não tiver. Você não precisa gostar, eu não gosto, mas tenho que fazer, São quantos entendeu? colaboradores hoje que vocês A têm? gente tem 10 colaboradores, né? É. Só que a gente tem os externos também. Então, é Exato. mais de 30 pessoas aí que dependem da empresa, né? A gente É, trabalha com freelances, trabalha na terceirização ainda existe a terceirização ainda de algumas coisas dentro da empresa. Então, internamente são 10 pessoas que a gente tem ali e externamente dá em torno de umas 30 pessoas E que só a essa gente gestão já não é fácil, né? não Só é a gestão das fácil. pessoas. Se a gente for falar esquece todo o resto. Falar Só de você gestão gerir o das ser humano pessoas já é já não é complexo, fácil, né? né? Então você aprende a lidar com pessoas, ele aprende a lidar com problemas que você não tinha, né? Problemas fiscais, problemas de contabilidade, que é tudo que é desafiante assim para o empreendedor, né? Então, cada dia é um aprendizado, cada dia a gente busca, tipo assim, ó, se eu não sei, eu tenho que ir em busca de quem sabe, né? É. Então é nessa vertente que nós seguimos. Tipo, se eu não sei, eu vou atrás do conhecimento, eu procuro ver quem que é o especialista naquela área e vou atrás, né? Enquanto a gente não tem a resposta, não para. E vai aplicando e replicando dentro do negócio, né? É dessa forma que a gente tá mexendo aí na gestão da empresa. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Exatamente. Então, É assim. você nunca vai saber tudo, Não é sabe. impossível você saber tudo. E assim, o que a gente aprendeu, a gente vai replicando para eles, né? Então, o que eu aprendi ali na costura, hoje, né, eu não costuro mais nas máquinas, não tem mais a necessidade. Às vezes eu ainda vou, quando eu vejo que aperta um pouquinho, eu ainda vou. Mas tudo aquilo que eu aprendi na costura, eu fui e repliquei para as minhas colaboradoras ali. Então, eu falo assim que o empreendedor ele tem que conhecer o negócio dele. Uhum. Ele não vai poder, em cada área,
Eu falo assim, eu conheço um pouquinho de cada coisa. Eu não fico na frente do comercial, a frente do comercial é mais o Márcio que fica, mas eu sei atender o cliente se ele chegar na empresa, eu sei passar um orçamento, uma arte, eu sei mostrar um produto para ele, mas não necessariamente eu preciso estar ali, mas eu tenho que ter um pouquinho de conhecimento. E nas outras áreas também, na costura. Eu tenho conhecimento na costura, então eu posso chegar lá e mostrar, ensinar da forma que a empresa precisa, né? E outras áreas também, de qualquer área de produção ali, eu entendo um pouquinho, ele entende, né, um pouco também. Então, os dois aprenderam, agora a gente replica para outras pessoas lá dentro. Então, eu falo, a empresa, ela não é só uma empresa onde as pessoas vão e trabalham ali pelo seu salário, é uma escola também, porque Uhum. tem pessoas que a gente formou ali dentro. Tem pessoas que entrou, trabalhou com a gente, foi muito grato, saiu de lá e está empreendendo hoje. E liga para mim, me manda mensagem, é uma amiga minha que ela, eu sempre lembro dela, eu sempre falo dela com a Cássia, ela tá lá na Bahia e ela tá empreendendo hoje e ela fala pra gente, ai, sabe, ela manda recado e com muito carinho assim, que ela aprendeu a empreender com a gente também. Então eu fico, isso para mim é muito satisfatório, porque então a gente está replicando, tá Uhum. transbordando o que a gente aprendeu, tá transbordando para outras pessoas, e é isso. A gente tá com os novos projetos, porque toda vez que eu A falo com cabeça do vocês, empreendedor não para, né? toda vez Não que Não eu falo para. para, com vocês, não eu tô em um para. novo projeto, né? E assim, porque assim, a gente dá aquela sossegada. Tava tudo indo muito bem. Ai, mas tá tudo muito bem. Aí começa a dar um medo, sabe? Começa, o Quando negócio tá dando, começa. assim, começa, não, Falei que lá vem é, coisa. lá vem coisa. Então, assim, esse daqui agora foi ele. E eu embarco, né, na dele, porque a gente é junto. Então, a gente já começou a ficar muito, não sossegado, mas que a gente nunca, empreendedor jamais vai sossegar em alguma área, né? É 8 ou 80, mas a gente começou a observar que precisava de mais crescimento, a gente já não estava dando conta mais. A gente já não está mais dando conta da nossa produção. Então, a empresa cresceu de uma forma que a gente viu a necessidade de mais um passo. Então, a gente está com um prédio lá, né? Os 4 andares que a gente comanda ali, tem a estamparia, que é um andar, tem o nosso showroom, que é a apresentação ali da empresa, Uhum. tem a nossa confecção, que ela é só confecção ali. Então, a gente tem Costura e os o corte, né? maquinários e o corte, que eu cuido da parte do corte e cuido da parte da produção ali das camisetas, né? E ele fica na parte das vendas e da gestão da empresa, do administrativo. Tem minha filha que fica comigo também, que me ajuda, que hoje ela tá lá, ó, comandando o pessoal. Ela é novinha, mas eu já tô ensinando, né? Então, a gente tem cada área ali, né? A parte da produção. Só que a parte da produção, ela começou a ficar muito junto com a confecção. Uhum. Então, a gente viu aquele meio tumulto ali, uma turbulência, fala, Márcia. Aí é aquilo que eu vou falar agora, assim, ó. Como a Cláudia disse hoje, você tem que estar preparado para as oportunidades. Você tem que estar preparado. E a gente não esperava que isso fosse acontecer. Então surgiu uma oportunidade na nossa vida e a gente já enxergou como oportunidade. Já a gente está precisando aqui para esse crescimento da empresa. Calhou, calhou. Então a gente está com outro espaço agora, além do prédio, que a gente não estava mais dando conta da confecção, da estamparia ali, da produção. A gente pegou, a A gente vai gente para teve abrir uma que. loja de rua, né? Agora a gente vai mudando as coisas, né? Uhum. Vai mudando as coisas. Então a gente agora já está com um novo espaço de novo. Tá em reforma, né? Que a gente vai fazer a Reformando aí. inauguração dela depois do dia 15 de maio. A gente ainda vai fazer uma festa de inauguração. Depois eu vou mandar o Legal. convite para todos vocês. E eu falo assim, essa loja realmente foi nosso sonho. A Cláudia sabe da Transpaper, né? Como que ela era. Uhum. E é incrível, gente, como que quando eu tava ali dentro com o Márcio, não da galeria, né? Que a galeria ela era um Sim, pouco a pequena da Rua ali, né? Bresser. A da Rua Bresser é grande, a loja com aquele espaço. E eu sempre, todos os dias, quando eu chegava pela manhã, eu olhava aquela porta abrindo, assim, eu sonhava, eu desejava, mas não por inveja, por nada disso, Deus me livre, Na né? verdade, você já estava co-criando algo seu, Sim, né? Se imaginando ali tendo me algo naquele. imaginando. Eu costumo dizer, assim, Deus, ele sonda os corações, né? Então, ele sabe antes de você abrir a boca, antes de você falar o que você quer. Uhum. Então, Deus, ele sabe o que ela sonhou, É. sabe? O que ela desenhou na mente dela. E o que ela desenhou é exatamente a lógica que a gente vai abrir agora. Exatamente, ela é igual, você vai ver, parece muito, e ela tá toda novinha,
toda reformadinha já, com lâmpada, não precisa a gente fazer nada. E ali Eu a falo gente, reforma que é, né, colocar então vai ser uma loja assim balcões. de atendimento rápido, né, ao público. Então ali a gente vai, é igual é no Brás, né? É um Uhum. balcão, atendimento, 3 computadores, ali vai ter as prensas, vai ter a impressora DTF, vai A gente ter conseguiu adquirir, né, as é, máquinas que a gente tanto impressora, sonhava. impressora sublimática. Então são equipamentos que antigamente para nós eram assim sonhos, né? Jamais. Inatingíveis. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu adquirir, já está com essa loja aí para inaugurar o mês que vem. Então é Mês mais que uma vem a gente já conquista vem que a gente vai aí. conseguir aí. A gente Parabéns. está Uma trazendo em primeira realização. mão, nem os nossos Realização, funcionários não sabem, porque a gente ainda estava, né, Uhum. colocando ali, maturando o Estruturando, processo. sim. e aí vai ter com mais contratações, né, porque a gente não vai dar conta de tudo sozinhos, mas é isso, a gente está colocando, enfiando a cabeça, assim, Sim. vamos cai de cabeça, porque a gente sentiu que é o nosso momento agora. Você também, assim, eu poderia ter feito isso antes, mas não era o momento. Você tem que sentir o momento ali. Chegou, a pressão ficou mais alta. E Uhum. tem uma coisa que eu sempre falo assim: o cliente é em primeiro lugar. Eles que mantêm a nossa empresa. Então, a partir do momento que eu vi que eu tô com dificuldade ali para entregar um pedido, eu não posso atrasar o pedido do cliente, é o evento dele, é o dia que ele. O dia que ele tá ali com o projeto dele, eu não posso chegar lá com o meu serviço atrasado ou de qualquer jeito. Sim. Então a gente tem muito cuidado com o pedido do cliente, em primeiro lugar. Por isso que muitas vezes a gente virou noites para atender o cliente, para chegar lá com excelência para ele. Já viajamos para esse daqui eu já perdi as contas. Tá viajando para todo quanto é lado, fazendo reuniões, né? A gente, graças a Deus, tem um cliente potencial aqui no Brasil, que é a Loca Agora. E a gente fechou uma parceria com eles, então todo o Brasil deles, né, a gente faz o uniforme deles. Então ele tem que ir às vezes para outras cidades para poder fazer reuniões e Aham. também às vezes levar o trabalho pessoalmente. É, então eu falo assim, o cliente em primeiro lugar. E a gente, com esse cuidado com o cliente, a gente viu a necessidade de abrir essa Essa loja. loja. E lá onde a gente abriu, que é no Jardim Imperador, que a Cláudia conhece, Uhum. é, assim, parece que Deus foi lá e até para construir o prédio, a gente passava, né? No prédio, nem imaginava, nunca. Ele passava e ele levava meu filho para a escola e ele passava todos os dias lá e via a loja aberta, eles reformando e ficou lá. Tem 8 lojas, né? Todas do mesmo tamanho, na rua assim. Então tem 8 lojas. E foi alugaram outra, uma vai ser um mercado, outra vai ser uma marcenaria e tal. E sobrou uma ali que a moça falou assim que ela não conseguia alugar. Que ela falou assim que ela tinha que viajar para os Estados Unidos, tal, e só que ela queria muito alugar antes de ir, ela queria muito arrumar alguém, mas ela não queria colocar qualquer pessoa. E aí surgiu a oportunidade, ela conheceu a gente, pronto, deu certo. Tinha que ser, né? Fizemos negócio com ela, tinha que ser nossa. Então Deus, ele estava guardando aquela loja ali pra gente. A gente acredita dessa forma. Sim. Porque quando ele me mostrou o vídeo da loja, assim, com as luzes acesas, assim, ó, veio um filme na minha cabeça. E eu falei pra ele, ó, eu quero o balcão assim, a prateleira assim, a máquina aqui, tá. Ele, calma, eu falei, não, é porque isso que eu visualizei. E o que eu visualizei vai ser da forma, porque não pode ser diferente do que já estava na nossa visão. E Uhum. era engraçado que era na minha e na dele. A mesma coisa. Então, quando a gente vai lá, a gente namora a loja, assim, com muito carinho. Não é só pelo dinheiro, não é só pelo retorno financeiro. É por amor mesmo ao que a gente faz, a nossa profissão, porque se não tivesse amor a essa profissão, a gente já teria caído, porque a gente passou por muitos desafios para chegar até onde a gente está. E ainda está desafiador. E com toda certeza vai ser mais ainda. Não vão A parar de gente vir os se viu desafios, né? Os vivendo. desafios Não, agora só aumentam, né? quanto mais Porque problema você consegue resolver, é o seu nível, é o nível de crescimento que você e tá. quanto mais você cresce, mais desafios vão surgindo, mais coisas vão aparecendo, né? Sim. Coisas que você não tinha que lidar com aquilo. E aí, É se o necessário essa cliente viagem, né? Pra que resolve. mexer com isso aí? E é assim, e aí as coisas vão mudando, vão surgindo outras situações É, que você se depara que antes não fazia parte, né, do negócio Sim. e de toda
a realidade mesmo do que vocês viviam. Mas aí as coisas vão mudando, outras vão surgindo. É que o empreendedor, assim, tem que ter uma prudência, mas ele tem que ser um pouco ousado, né? Porque senão ele Se não não tiver estagna, ousadia, chega uma hora Bate que não tem muito na tecla crescimento. da ousadia. Ele bate muito nessa tecla pra mim. E a gente, mas será? Será? Ele falou, não tô te reconhecendo. Ele não tô te Olha, se reconhecendo. Eu você falei, porque tá, eu tô um você pouquinho tá com medo? Se tá com receosa. medo, tá tudo certo, né? É porque chega numa hora que a gente tava sossegado, né? A gente já tinha nossa casa, a gente resolveu investir em apartamentos, então a gente tem Sim. apartamentos alugados, né? Tava recebendo os aluguéis ali do apartamento, tava não com a nossa vida 100% estabilizada, porque nunca tá, sempre tem uma coisa ou outra. Sim. Mas eu falei, agora que a gente tá sossegado aqui, por que a gente vai mexer com isso? Mas quando ele me mostrou a loja, eu falei, tem que ser. E eu precisava também de um outro espaço, porque não cabia mais ali no prédio onde a gente tá cheio de máquina de costura, a estamparia é grande lá, não cabe mais nada. A gente até cogitou, né, de colocar uma salinha lá dentro, falando, mas vai ficar muito apertado. E aí surgiu a oportunidade, então a gente já tá com 2 espaços. E com o nosso maquinário também dobrado, né, do que a gente tinha. A gente conseguiu dobrar a confecção das ecobags, da camiseta, tudo que a gente cria ali é nossa, é própria, é do zero. Entra o pedido do cliente, a gente não terceiriza mais nada, Tem uma assim. identidade Algumas nossa, né? coisas, Das algumas coisas de camisetas. brindes, né, que é necessário, porque também eu falo pro empreendedor, se for desse ramo, não precisa você ter tudo ali para você estar começando ou para você estar fazendo. Até hoje a gente tem maquinários que não é interessante a gente ter na empresa hoje. Não é interessante, você pode terceirizar o trabalho ali. E é o que a gente faz. Então, o que a gente vê que é viável a gente produzir, a gente produz. E o que não é viável, terceiriza, Terceiriza. né? Terceiriza. Mas Grandes agora. empresas fazem isso. Sim. Grandes empresas fazem isso, não E é agora, no nível que vocês chegaram, vocês entenderam e sentiram que chegou a hora na também hora de da gente. expandir. E essa loja, pelo que eu estou entendendo, é a realização de mais um sonho. Exatamente. Na verdade, a gente vai realizar sonho de outras pessoas também, porque antigamente eu terceirizava o DTF. A gente, nossa, a gente gastou não, a gente utilizou muito recurso Foi para. caminho, né? Nossa, a Tudo é gente caminho, né? terceirizou muito o DTF, a gente não tinha máquina, mas a gente não parou porque a gente não tinha máquina. E nenhum cliente precisava saber que a gente não tinha equipamento. Sim, vocês foram buscando outros meios. Isso, e aí agora o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer também para outras pessoas que estão começando, que não tem maquinário, a gente vai atender essas pessoas também. Então elas não têm lá, elas vão terceirizar com a gente. E a gente é fabricante agora de camiseta, lisa, estampada, então elas vão poder revender pra gente. A gente tem esse projeto de esses pequenos Vai empreendedores. se criando um ecossistema, né? Em volta Isso, a gente disso está tudo. fazendo um ecossistema que funcione dessa forma. Aquilo que aconteceu com vocês lá no passado, vocês Sim, estão vão vivendo ajudando outras agora, né? pessoas A gente vai também. transbordar Aqueles que na estão vida das pessoas. iniciando vão poder E comprar é dos importante, produtos de assim, vocês. por exemplo, onde você está implantado, que você abençoe a sua comunidade ao redor, né? Que as pessoas possam conseguir ali um emprego, que elas possam empreender, que elas possam encontrar oportunidades. Então, sempre que a gente tem essa condição de abrir uma oportunidade, como nos foi dada também, a gente abre esse A gente espaço. precisa Sim. expandir, né? Precisa, Ajudar as precisa. pessoas a terem Ninguém cresce dignidade. sozinho, Ninguém cresce ninguém sozinho. Então, como você falou, todo mundo precisa de todo mundo, né? A gente precisa das precisa do pessoas. E É aí, isso. eu falo que o bairro ele vai ganhar uma empresa. Não tem empresa de personalização ali no bairro, a gente já, né, fez um mapeamento. Então, assim, não tem o que a gente faz ali e vai ser, então, né, novo ali, vai ser uma novidade pro pessoal, mas é uma coisa que todo mundo precisa. De personalização, todo mundo precisa. Então, vai ser isso. E a gente está com muita fé, firme no que a gente está, firme no nosso propósito. O nosso propósito ele não começa na empresa, ele começa dentro da nossa casa, como família. A nossa base da empresa é a base eu e ele, depois nossos filhos, porque primeiro é eu e ele, depois as crianças, né? Eles já sabem disso. A gente é a base. Então, se eu não tiver uma família forte, se eu não tiver um lar forte, eu não tenho uma empresa forte. Então, primeiro eu tenho que estar bem comigo, tenho que estar para eu fazer ele ficar bem também. Ele também tem que estar bem com as emoções dele, porque as emoções, elas atrapalham o empreendedor também. Então, tem que ser emocional, mas tem que ter a razão também, né? Então, a gente é isso, a nossa base familiar primeiro de tudo, e Deus, né? Obviamente, a gente tem muita fé, a gente é cristão,
desde o nosso início, sempre colocamos as nossas coisas assim, primeiramente, Deus, pode ir? O senhor concorda? É isso mesmo? Então, a gente nem pede sinal, a gente só coloca na mão dele e a gente tem certeza de que tudo que aconteceu, até as nossas quedas, que eu falo que foram quedas para que a gente. Você já viu que a gente caiu e impulsionou, caiu e impulsionou. Então, eu acredito que essa queda foi ele ensinando algo pra gente, né? Para que hoje a gente tivesse esse know-how, porque se eu não tivesse quebrado minha cara lá atrás, eu jamais poderia hoje estar ensinando alguém. Eu jamais poderia estar dando um testemunho de vida que você conhece a minha história. A Cláudia me viu chorando muito. Cláudia, ela me viu chorando bastante. Eu chorava muito para ela. Ela era minha amiga, né? E eu sentia muito carinho por ela. Então, é isso. Hoje, assim, eu me considero uma pessoa mais forte. Eu me considero uma pessoa diferente. Hoje eu posso Tudo que a falar para gente outras vive, né, mulheres, faz né? isso, Eu nos posso falar, transforma. eu posso falar hoje para outras Uhum. pessoas que Deus, ele é o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. É. Então, ele transformou a minha vida e do meu esposo, né? E a nossa empresa também. E ele vai continuar isso dentro da nossa empresa, que a gente tem certeza que de lá vai sair grandes frutos. E o quanto vocês já não estão expandindo para outras pessoas, né? É isso. Obrigada, gente. Eu acho que nosso tempo já Nossa, esgotou. Já. A A gente tá conversa tá chegando boa, aqui né? nos E a gente momentos fala pra finais. caramba, E né? a produção não vai liberar mais 1 hora pra gente. Ah, Então a gente vai ter que marcar o episódio 2. A gente fala pro pessoal que vem aqui gravar com a gente, porque é muito assunto, né? 1 hora acaba sendo pouco pra contar toda uma história de vida aí. entrou na introdução agora, né? Que foi a introdução. Mas queria agradecer vocês terem aceitado, terem se disponibilizado de vir aqui gravar com a gente. Desejar muito sucesso para vocês aí, que acredito que vocês estejam nem no meio da história ainda, sei que vocês têm muito ainda para crescer, que Deus possa estar abençoando a empresa Amém. de vocês e a vida de vocês, a família de vocês, né? Amém. Agradecer e pedir para vocês deixarem uma mensagem final. Até eu me emocionei agora. Pedir para vocês deixarem uma mensagem final pro pessoal que está começando a empreender. A maioria do nosso público está começando, às vezes está pensando em desistir, né? Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem final e também falar pro pessoal como o pessoal encontra vocês. Quem quiser encontrar, vocês já falaram que estão lá no Jardim Imperador, quiser deixar endereço, redes sociais, como o pessoal encontra vocês. Agora a palavra é de vocês. Se despede, depois eu me despeço. Gratidão imensa para vocês, tá? Vocês também, assim, são um casal incrível, eu admiro muito, converso com a Regiane, sempre falo, ó do ó, Cláudio. A gente sempre está observando. Então, a gente sempre se espera em quem dá resultado, né? Em quem, como se fala, em quem transborda na vida dos outros. E hoje vocês transbordaram nas nossas vidas e é só isso, só gratidão, obrigado e a gente vai continuar conversando, continuar compartilhando nossas experiências de vida e para quem quer empreender, só vai. Só vai, eu acho que o conselho é esse. Primeiro você tem que querer, você tem que escolher um ramo, né? Algo que você se identifique. Eu acredito que, por exemplo, eu não daria certo vendendo bolo, né? Então eu tenho que ser algo que eu goste de fazer e que eu tenha vontade de fazer e ter fé, ter muita fé e que as oportunidades elas vão te encontrar no caminho, né? Primeiro você vai e as oportunidades no caminho te alcançam. É isso. Legal. Então, gente, eu também agradecendo, primeiramente, né, a Deus por essa oportunidade de eu estar aqui contando um pouquinho da nossa história. Agradecer imensamente a vocês. Como eu disse no começo, me arrepiou quando eu cheguei aqui, porque então eu vejo que isso é algo profundo, que vai levar conhecimento para outras pessoas, que às vezes a gente fica aqui um tempinho falando e outras pessoas lá do outro lado estão vendo e se inspirando, e às vezes a pessoa está lá. Paro, não paro, desisto, não desisto, é isso para mim, é isso para você, continue, porque hoje você está vendo aqui um casal que brigou, lutou muito na vida para ter o que tem hoje e ainda estamos caminhando, né? Só que teve muito desafio, mas a gente está aqui em pé. E é o que eu falo, cria uma base familiar, coloca Deus em primeiro lugar em tudo que você vai fazer, que não tem como dar errado. No começo parece que está dando errado, mas ele sabe todos os caminhos. E ele já, quando eu falo assim, ele já coloca dentro do coração, então a pessoa já sente que ela é empreendedora, então só vai, como diz o Márcio, só vai. Então,
Muito grata a vocês. Esse programa de vocês aqui, ó, Casal de Negócios é perfeito, sabe? É inspirador para outras pessoas e vocês estão, como o Márcio disse, transbordando na vida de outros casais, não só de casais, de outras pessoas, inspirando outras pessoas e não tem coisa melhor do que isso, né, gente? Então, parabéns para vocês, né? Parabéns. Obrigada. Muito obrigada por ter confiado, né, na gente e na nossa história e para a gente poder repassar aqui pro pessoal de vocês. E onde as Obrigada. pessoas se encontram? Então, a nossa empresa, ela fica na Vila Nova York, é tudo muito próximo um do outro, o prédio, né, a gente atende nos dois lugares, se a pessoa precisar ir, então, o nosso polo de confecção ali é Avenida Arraias. na Avenida Arraias do Araguaia, número 340, que é o prédio da Fixa Silk da produção, né, e agora, a nossa loja nova, ela vai ser no Jardim Imperador, na Rua Campo Florido, e a gente vai estar lá em atendimento. Quando a gente vai fazer a divulgação ainda, a inauguração, vai ter lá nas nossas redes sociais, @FixaSilkBrindes. Vai aparecer o Também tem, endereço lá, tudo certinho. Lá, a vai gente deixar vai tudo bem fazer uma explicadinho. divulgação Legal. né, do convite também já, É, aproveitando, a gente vai enviar um fazer convite um para vocês irem na nossa Breakfast inauguração. lá pra gente inaugurar a loja É. lá e que eu esteja junto. E também pode procurar a gente tem o meu @refonseca, que às vezes, de vez em quando, agora eu dei uma parada, porque a empresa começou e eu preciso voltar com os meus vídeos, né, gravar novamente. Vai ter a feira aí, Future Print, eu já preciso, né, tá ligada aí na internet. Então, tem @refonseca, eu sou o Márcio Souto, que é o @ dele do Instagram também. E a gente tá pela internet também, caso vocês precisem de algum trabalho, alguma coisa, tem os nossos WhatsApps, que é o 932810224. Pode procurar a gente por lá. E o site fixasilkbrindes.com.br. Tá certo. Ótimo. Pessoal, obrigado para vocês que acompanhou a gente até aqui. Não deixa de seguir esse casal aqui também. Então, o meu é @soueduardonascimento. O meu @ClaudiaLima07. E até a próxima, pessoal.